Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Carimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui a cada domingo para o nosso encontro, um encontro singelo, mas significativo, porque é o encontro da família com Jesus, a oportunidade de levarmos Jesus para as nossas casas, para os nossos lares, porque o Evangelho permite que essas vibrações, que essas energias sejam exatamente produzidas, atraindo os bons espíritos. E Jesus estará com certeza conosco, ajudando-nos em nossa caminhada, nem sempre fácil, né? Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante a nossa reunião de estudo pelos guias espirituais. Terminando a reunião, vamos ingeri-la com muito respeito, com muita fé, com muito amor, para que essa água renove as nossas energias, ajudando-nos, nos fortalecendo. E hoje a gente abre um parêntese, né? Porque o segundo domingo de maio, Dia das Mães, embora seja uma data assim com apelo comercial muito grande, nada impede que seja um dia de agradecimento, de gratidão. Um dia de alegria, de carinho, de renovação das nossas intenções com relação àquela que nos deu a vida, né? Que nos deu a vida e deu o melhor de si em nossa educação, nos conduzindo para o bem. E entre essas mães, não podemos esquecer as mães do coração. Que gesto maravilhoso, grandioso, é um despojamento, né? Acolher os filhos de mães que por esse ou aquele motivo não tiveram condições de ficar com eles. E a gente também não pode esquecer as avós, as tias, as madrinhas, que quantas vezes são nossas mães também, né? Às vezes, algum problema com a mãe biológica, inclusive o desencarne, e essas criaturas maravilhosas chegam para dizer: vocês não estão sós, aqui estamos, para lhe dar o carinho, o amor, a orientação necessária. Sem dúvida, aqui a gente não pode esquecer Maria, a mãe de Jesus. A nossa mãe espiritual, a rosa mística de Nazaré, aquela que amou incessantemente ao Filho muito amado e a todas as criaturas da terra. Ela ficou dando o seu exemplo, conversando com as pessoas sobre o seu filho, sobre as suas realizações. Aí a gente começa a lembrar de tanta gente, Alta de Souza, que nunca teve filhos biológicos, mas tem filhos a perder de vista o carinho que esse espírito tem pelas crianças, a preocupação dela pelas crianças, principalmente as crianças pobres, necessitadas e órfãos. A história de Alta de Souza, na espiritualidade, se confunde com o seu trabalho de amparo, de socorro a todos nós e de uma forma especial aos pequeninos. Aí a gente começa a falar de tanta gente, Aura Celeste, a nossa Adelaide Câmara, nasceu aqui em Ceará-Mirim, desenvolveu um trabalho lá no Rio de Janeiro com crianças também.
E na espiritualidade ela é conhecida como aura celeste. São espíritos abnegados, que têm um coração grandioso, que entenderam o sentido do verdadeiro amor e ama a todos como mães abnegadas. Então, meus amigos, nós não poderíamos deixar passar esse momento, né? Esse momento, e é um momento em que nós que temos já nossas mães desencarnadas, louvarmos a elas, na certeza de que a vida continua. Estamos sempre conectados através do afeto e do amor. Assim sendo, vamos fazer a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós temos a mensagem 173. Como testemunhar? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal, sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos as tarefas de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo, com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora, conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer, ensinando, de amar, construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo, em espírito e verdade, pelo nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. Ou seja, nós podemos ser tudo isso. Podemos ser pregadores, podemos ser literatos brilhantes, né? Mas o testemunho é diferente. O testemunho é ação. Testemunho é exemplificar, tendo nesse exemplo, nesse testemunho, o Evangelho do Cristo. Então, meus amigos, agora vamos fazer a nossa prece. Vamos nos conectar com as esferas do bem do universo, elevar nossos corações e a nossa mente a Jesus, a Deus nosso Pai. Amado Jesus, pedimos permissão para iniciarmos o Evangelho no lar. Que todos os companheiros e participantes sejam amparados e fortalecidos em suas necessidades e envolvidos pela vossa luz e inspirados pelo vosso amor.
permanece conosco, Jesus. Assim seja. Bem, meus amigos, no livro da Esperança, Emmanuel vem nos trazer aquela referência maravilhosa sobre uma passagem evangélica que todos nós conhecemos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 4 e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E é baseado em quê? Naquele encontro de Jesus com o amigo Nicodemos, né? Então, vejamos a passagem. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E entretanto vós não recebeis nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo de coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Olha, João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12. É um diálogo, né? Profundo, diálogo firme, um diálogo direto. E o que é que a gente pode entender de tudo isso? A gente precisa compreender essa passagem, primeiro porque fala do processo reencarnatório. A gente sabe que os judeus não tinham uma ideia muito certa sobre reencarnação, confundiam a reencarnação com a ressurreição. E é interessante que há segmentos religiosos que dizem a Bíblia condena a reencarnação. Ora, esse termo não está na Bíblia, não. Foi criada por Kardec para melhor explicar esse processo. Porque ressurreição significa um corpo já morto voltar a existir, voltar a ter vida. E a gente sabe que isso não ocorre porque infringe uma lei divina. E Jesus já havia dito: eu não vim desrespeitar as leis, mas dar cumprimento às leis e os profetas. Então, a reencarnação é uma lei divina. Porque Deus nos criou para a plenitude, para o perfeito, para atingirmos essa perfeição. E nos possibilita o processo reencarnatório para que, como espíritos imortais, voltemos ao plano físico, às vezes necessárias, para aprendermos o verdadeiro amor, para aprendermos
para vencermos as nossas más tendências, vencermos as nossas imperfeições e podermos deixar desabrochar a luz que existe dentro de nós. Luz essa que foi colocada por Deus. Todas as potencialidades Deus colocou em cada um de nós, do bem, do bom, do belo, do progresso. E esse processo da reencarnação vai exatamente nos possibilitar esse nosso projeto de vida, esse nosso aprimoramento, esse nosso caminhar evolutivo. Então, com a reencarnação ela ganhou com Jesus, melhor dizendo, fundamentos admiráveis. Principalmente nesse encontro com Nicodemos. Então, seria impossível não assimilarmos esse conteúdo, essa ideia, essa lição, porque está muito claro. E ele se espanta com Nicodemos, um doutor, um senador dos judeus, não ter esse conhecimento. Ou seja, isso queria dizer o que, Jesus? Que era uma ideia, um ensinamento que já existia entre os judeus. Só os saduceus não acreditavam na reencarnação, achavam que a vida cessava com a morte. Então a gente vê aqui, meus irmãos, com o diálogo com Nicodemos. A gente já leu e a gente quer chamar a atenção quando Jesus diz: se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa nascer da água? Naquele tempo, a crença era que toda vida, todo tipo de vida surgia na água. Então Jesus, para se fazer entender, utilizou essa ideia que era uma ideia da época. Não é o que se tornou como de praxe, não. É nascer do batismo, não desse jeito. Isso aí era uma tradição religiosa, né? Então eles usavam o batismo de água porque tinham visto João Batista assim proceder, né? Assim agir, principalmente com Jesus. Não se trata de nascer pela água, mas da água. Que nas grandes religiões, como já afirmamos, da antiguidade oriental, era considerado a origem da vida, o símbolo da matéria universal, da qual se origina todos os seres. Essa era a ideia das grandes religiões da antiguidade. E nascer do Espírito. Nascer do Espírito é exatamente que o Espírito, ele renasce, reencarna dele próprio. É ele próprio que vem, que retorna. É o renascer na matéria, para que possa, assim, progredir espiritualmente através da transformação e renovação espiritual. E Jesus prossegue quando diz: não te admires de que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde ele vai. O mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, ele vai empregar o vento e o ar, que era o símbolo da antiguidade, o símbolo do étero, do invisível, do impalpável, era o elemento espiritual. E a comparação de Jesus é muito feliz, porque quando o vento se faz, sentimos a sua presença e os seus efeitos, mas não sabemos quanto e de onde ele veio, nem para onde ele vai. É exatamente o que acontece quando o Espírito reencarna e quando, recém-nascido já na matéria, ele está atuando sobre a matéria
anima a matéria e movimenta. Mas quem é essa pessoa? Ou seja, de onde vem? O que virá a ser? Não sabemos seu passado, porque houve esquecimento nele e em nós, nem podemos prever o seu futuro, porque ainda dependerá do uso do seu livre-arbítrio. E Jesus assim tem essa conversa, esse diálogo com Nicodemos, nos deixando uma lição grandiosa, certo? Maravilhosa, e como diz o Espírito Emmanuel no livro da Esperança, né? Ele vai nos dizer, inclusive, que o processo da reencarnação é um processo que nos permite evoluir e atingirmos o nosso aprimoramento. Ele diz, inclusive, claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias dos seres inferiores do orbe, a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução da Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à descrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhes vassalagem. Ou seja, é a possibilidade do aprimoramento. E estamos diante também do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, que é a nossa possibilidade, a nossa condição que Deus nos concede de decidir, de opinar. E ele nos diz, inclusive, que há aqueles que não acreditam no livre-arbítrio, por N razões, mas que é extremamente importante o entendimento do livre-arbítrio, que é uma bênção divina para que a gente tenha responsabilidade perante a vida, perante as nossas decisões, perante as nossas iniciativas. E nos lembra também, Emmanuel, que na reencarnação, no processo reencarnatório, nós mergulhamos no Instituto de Tratamento, que é, como ele diz aqui, a família na qual nós iremos renascer. Ele diz que é assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do pretérito, na forma de parentes e companheiros para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho fervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimento. Ou seja, ele destaca nessa passagem com Nicodemos esses 3 pontos, né? O ponto do aprimoramento, o ponto desse processo de evolução, nos coloca para compreendermos a importância do livre-arbítrio e de entendermos também esse instituto que ele chama de Instituto de Tratamento, que é a família, e a gente poderia dizer não só a família consanguínea, né? Mas a família como aqueles grupos dos quais participamos e que nos servem de orientação, que nos serve de amparo e de respaldo, né? Então, meus amigos,
a bênção da reencarnação é indiscutível. É indiscutível, é incrível como há quem não acredite. Apesar de todas as palavras de Jesus, de todos os ensinamentos, de todas as evidências, inclusive no Novo Testamento, a gente encontra alusão, como é a passagem que Jesus respondeu aos seus discípulos, né? Quando eles perguntam se deveriam erguer uma tenda para Abraão, ou para Moisés, e para Elias, né? E ele diz: Elias já voltou e vocês não perceberam. Ou seja, Elias havia reencarnado como João Batista. Ele que, como Elias, mandou executar milhares de indivíduos contrários à sua crença, todos decapitados, e ele retorna, já fortalecido, já como o precursor de Jesus, para o resgate, né? Ele que foi também decapitado. Então, meus amigos, meus irmãos, são ensinamentos que nós podemos aprofundar, né? Através da leitura, através do estudo, porque precisamos nos fortalecer em nossa fé e nosso conhecimento. Então vamos fazer as nossas vibrações, que significa pensar, sentir algo positivo como o amor, o perdão, a fé, a esperança. Na certeza de que essas nossas vibrações gerarão ondas a nos envolver e a alcançar os nossos irmãos necessitados. Amado Jesus, que os nossos sentimentos de amor sejam direcionados a todos os nossos irmãos que sofrem, encarnados e desencarnados, seja por dificuldades materiais ou espirituais, para que sejam amparados e esclarecidos em suas dores, recebendo de vossas mãos o remédio salutar. Senhor Deus, nosso Pai, rogamos mais uma vez, Senhor, pela paz entre as nações, pela fraternidade entre os povos, inclusive em nosso país, para que os interesses de grupos não sufoquem as necessidades das classes menos favorecidas. Rogamos, Senhor, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concordância daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, em seus lares, pelas ruas, para que encontrem o lenitivo de suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, Senhor, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Acolhei, Jesus, as nossas rogativas e intercedei junto a Deus Pai por todos nós. Obrigada pelas lições aprendidas
e que a água fluidificada seja o lenitivo para as nossas dores físicas e espirituais. E assim seja. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.